Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Boa noite. Tudo bem, mestre? Bem, Tudo bem? Vamos lá, vamos lá. vamos lá então. Exatamente. Opa, aí ficou bom. Ficou bom? Ótimo. Ficou. Então vamos lá. Melhorou a voz? Melhorou, sim. Melhorou. É porque tava o microfone desligado, que a gente não liga, aí eu não toquei. Ok. Vamos lá então? Vamos lá. Alto-falante. Perfeito, tá ligado, né? Tá ligado. Bom. Dia 4 de outubro de novembro de 2025, horário 22 horas, 11 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, arbitragem internacional, justiça paga, da investigação dos terroristas localizados na América Central, na América do Sul e no Caribe. Todos os líderes dos dragões do Irã, do Hezbollah e do Hamas se encontram na Venezuela. Eles são os encarregados vamos dizer assim, da cautela de todas as remessas de drogas, fentanil, cocaína e vários outros produtos que estão guardados em bunkers do venezuelano Maduro. Também ouro, também diamantes, também bilhões, trilhões de dólares. Tudo acautelado em bunkers na Venezuela. Então, a invasão, ela está sendo planejada e autorizada pela CIA. Já está correndo neste momento. Vai haver explosões desses bunkers, porque há muita gente nos bunkers acautelando, principalmente a liderança do Hamas, dos dragões do Irã, dos Hezbollah e do Ayatollah Khamenei. Tem muita gente dele lá. Também tem do turco Erdogan. O turco Erdogan, ele é o que faz o contrabando do ouro. Ele é o encarregado de vender o ouro lá na Turquia aos compradores de ouro. Então é assim que o Maduro, ele tem lojas, 120 lojas em Dubai. Ele é o que fornece o ouro para vender em Dubai. Então nós temos já o mapa de toda a lavagem de dinheiro. Aqui no Brasil, o Hamas, o Hezbollah lavam o dinheiro em Minas Gerais, também em São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasília. Temos todos eles processando com fintechs, com bancos. Alguns são proprietários de bancos. E todos já
sendo processado neste momento. Então nós já temos o rastro, ou seja, só seguir o dinheiro. Então já pegamos todo mundo. No dia que foi feita a incursão de mais de 1 ano e meio de investigações na Maré em observar o recrutamento e as lideranças do Comando Vermelho, como também do Comando da Capital, porque entre eles se falam, todos eles fazem treinamento nestas localidades e muitos permaneceram lá acautelados para levar recursos. Estes recursos, eles seriam colocados através de plataformas em contas de banco de laranjas e também de sequestros de donos de bancos no Brasil. O sujeito está sequestrado. Ele leva uma vida normal, ele vai para o banco, mas ele está sequestrado pelo Comando Vermelho e pelo Comando da Capital. Ele e a família dele. Então, se ele não procedeu, se ele falar alguma coisa para as autoridades, ele morre, ele queima de arquivo. Ele não falou nada, ele não disse nada, e nós estamos já observando este comportamento e todo o capital. Então, este indivíduo que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e são outros indivíduos também que se fazem chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o FBI já tem as digitais de todos eles e a composição de DNA de todos eles. Endereço, nome de família, tudo, já na captura. E esse que está aí, o Moacir, que se encontra embarcado. Hoje chegaram os dois transatlânticos para fazer a operação de transporte de dólares, transporte de ouro, transporte de pedras preciosas, todos alegando o posicionamento da COP30, que esses dois transatlânticos são para suítes e quartos para as delegações que vão operar em Belém, na Amazônia. Mas a realidade é uma só. É muito quarto para pouca gente. Então, nós já temos o evento, ele é descomunal. Ele é realmente para nenhum traficante, vamos dizer assim, nenhum matuto. Matuto é aquele que pega o telefone e vende 5 ou 6 toneladas. Só vende de tonelada para cima. E claro, eles andam com as putas, com as mulheres da society que querem impressionar. Então, eles vão lá no evento porque tem o Guns N' Roses cantando, tem várias atrações mundiais, tudo pago a preço de ouro. Por ele que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. É como se ele estivesse se despedindo da sua empreitada de shows em que ele está patrocinando a lavagem de dinheiro do narcotráfico de uma administração que foi descoberta. A administração do Irã, a administração da Rússia e a administração da China. Eles sucumbiram. Eles não vão ter mais essa oportunidade nunca mais na vida. Então, as armas atômicas de última geração dos Estados Unidos coloca toda a Rússia rendida. Mas, claro, a Rússia quer ganhar o dinheirinho, então falou com o Maduro, olha, eu vou te mandar os operadores das últimas armas que eu te mandei, que você comprou pouca munição, e agora você está querendo munição, então eu vou te mandar munição
e vou te mandar os operadores, porque eles não sabem operar essas máquinas. Então, eles estão ameaçando de que eles sabem como proceder, porque eles pensam que aquelas máquinas e as munições que eles vão receber têm potencial atômico nuclear. E eles disseram que eles estão preparados, que eles sabem como proceder. Certamente que eles vão querer alvejar os Estados Unidos da América, ou qualquer base americana situada na Colômbia, situada no México, situada no Equador, no Peru, na Bolívia, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina. Mas a grande ambição deles é acabar com as ilhas do Caribe, com domínio dos Estados Unidos da América. O Lula procedeu a confiscar todo o gado vivo lá de Belém e colocou já para ser entregue a Cuba. Já chegaram as vacas lá em Cuba, chegou também armamento, ou seja, armamento não, maquinário para eles procederem a cultivar, a colher, né? Plantar e colher. E estabelecer vamos dizer assim, a nova administração de Cuba. Mas o povo já não está mais enganado, certamente que eles querem comer. E há uma revolta interna. Então eles estão achando que com essa comida eles vão poder afrontar os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América estão engajados em libertar Cuba e toda aquela região. Então, todo o aparato de lavagem de dinheiro estabelecido no Brasil foi tudo descoberto. Não sobrou para ninguém. Está todo mundo pego com a mão na botija. Então o Lula procedeu a não pagar nenhuma obra, nada do que foi feito na COP30. O povo trabalhou de graça lá. Os empregados não receberam dinheiro, nem vão receber. Então agora eles estão queimando pneus lá em Belém. E o exército se encarrega de dissuadi-los, tirá-los de lá, à base de tiro. Então, nós estamos já com todos os funcionários de inteligência em Belém. A captura de Luiz Inácio Lula da Silva, não somente ele, mas também 60 chefes de Estado. Porque todos eles estão colaborando, ou querem colaborar, ou querem retirar o dinheiro que eles têm aportado para a COP30. Então, foi feita na última reunião de que isso seria falado com o próprio Lula no dia que começasse os trabalhos. E para isto, o Lula sempre vem com um novo arrego. Ele chega e diz: você quer participar? Se você deixar teu dinheiro aqui, você vai ter um pedaço de terra maior do que o teu país. Porque nós estamos tomando a Amazônia. Nós estamos tomando 9 estados do Brasil. E tudo isto vai se chamar Pátria Grande. Pátria Grande. E é uma administração vamos dizer assim, da administração do Lula ou do Moacir, porque não tem um procedimento. Em realidade, são todos ladrões. É como se fosse uma reunião de bucaneiros, de piratas, que lá também estão. Assaltantes de petróleo, de gás, de todo tipo de marginal está em Belém, cheirando, fumando maconha na rua,
avisado, tudo liberado, sem nenhum procedimento constrangedor. Tudo lá é festa. Então, é um grande churrasco a céu aberto, onde vai ser feita uma grande churrascada para tudo isto. Tudo isto pago à custa do povo escravizado lá de Belém. Ele sabe que a casa caiu, ele alega que tem que agir conforme determinações democráticas, procedimentos jurídicos, averbações internacionais. Mas como estamos em guerra atômica nuclear, a Constituição do Brasil e de todos os países, você empurra para o lado e entra a supraconstitucionalidade das Forças Armadas, do conglomerado do Ministério da Guerra, do Pentágono. Então, vai haver embate, vai haver guerra em Belém. Não somente em Belém, também em São Paulo, Belo Horizonte, vai haver embate também no Piauí, vai também ter embate no Acre, no Paraná, no Pará, vai ter embate de guerra, estamos falando de guerra. Lá em Belém, são 20 mil cabeças, 20 mil soldados. 20 mil soldados posicionados com a liderança do Exército da Marinha da Aeronáutica. Eles são considerados amotinados, submissos a um fantoche que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Todos eles estão inteirados, todos eles foram comunicados, estamos mandando sempre cartas para o consulado americano, cartas para o consulado brasileiro, e que todos os estados, 27 estados, eles não querem saber mais, absolutamente mais nada do Lula. Porque eles, por mais incrédulos que eles sejam, eles não imaginam o potencial dos Estados Unidos com seu armamento bélico. Eles têm muita bala, muita munição. E ninguém supera eles, ninguém consegue confrontá-los. Você fica sem balas e o sangue sobe, e quando você não se rendeu na primeira vez, você tem que ser eliminado, porque eles não estipulam rendição. Começou a guerra, começou o embate, a sustentação do lado do opressor, do inimigo dos Estados Unidos da América e de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, é considerado que é um terrorista a ser eliminado. Não é você chegar e dizer, tá bom, me rendo, bandeira branca. Não, não tem bandeira branca. Você nunca vai ver estiar bandeira branca. E se estiar, sinto muito, mas vai morrer, porque não tem como. É a destruição, é a aniquilação. Entendeu? Então todos estes personagens estão se despedindo do que outrora foi um grande conglomerado financeiro da USAID, conglomerado financeiro feito pelo traidor Bush, republicano, que ele se remiu dos pecados e fez a delação de todos os crimes processados por ele, pelo pai, por toda a família Bush. Entregou todo mundo, porque todo mundo tinha todas as informações da CIA. Entregou todos os procedimentos, como fazer, e isto vem todo dia como tarefa. Ou seja, ele não entregou para uma pessoa, para essa pessoa ler, proceder, não.
tudo através de computador, com chancela, curatela, certificados, com provas irrefutáveis, tudo chegando em monitorado processo legal nas cortes. Então, eles são informados e contra isso ninguém pode se manifestar. Nem os democratas se manifestam. Os democratas agora querem estabelecer que vão aprovar o financiamento do muro, mas isso já chegou tarde, não tem como voltar atrás, isso é o de menos. Porque a nova administração, ela é regida por um acautelamento fora do Fort Knox, fora da administração que até então era exercida pelos antigos que roubaram os impostos do povo americano e que financiaram todo este contexto de pretensão de defesa dos americanos contra inimigos opressores, ou seja, eles estavam conhecidos para pagar propina, para manipular governos, era para seu próprio enriquecimento. Então entraram muitos que estavam na administração Bush, entraram muitos que estavam na administração Clinton, entraram muitos que estavam na administração Obama e entraram muitos que estavam na administração Biden. Só que quando chegou no Biden, o olho do Biden, a barriga do Biden, não tem limites. Então ele colocou também o filho dele e procederam a roubar tudo, todo dia. Eles alegavam que primeiro tinha que ser dado o dinheiro a eles para eles fazerem a partilha com os países europeus. E entregou todos os países europeus. Então, esta contenda, esta forma de agir é secular. A Europa sempre esteve em guerra. Guerra de 100 anos, guerra de 30 anos, guerra de 50 anos, sempre combatendo, sempre um conglomerado de império contra outro. Por quê? Porque sempre lá houve acúmulo de riquezas e todos eles foram atrás das riquezas. E todos estes fugiram para os Estados Unidos da América, trazendo riqueza, trazendo tecnologia, trazendo conhecimento através de conhecimento da época, né? Ou seja, indústria, comércio, e se estabeleceram nos Estados Unidos da América. Então é assim que os Estados Unidos da América, todo o território dos Estados Unidos da América foi comprado na base de dinheiro. Eu compro esta terra e eu me estabeleço como Texas. Eu compro esta terra e eu me estabeleço como Louisiana, enfim, como todos os estados. Então, eles são países membros de uma administração em comum. Eles são conglomerado, não são uma federação. Aqui é República Federativa, é uma federação de estados, onde todos eles regem por uma mesma lei a propriedade de um único membro. E nos Estados Unidos, não. O proprietário, ele é de um procedimento financeiro. Então, eles estabelecem lá as suas leis. Cada estado lá tem o seu Supremo Tribunal Federal. Cada estado tem um presidente que é o governador. Entendeu? E eles todos têm leis diferentes, um estado para com o outro. Uns têm a pena de morte, outros não têm. Um tem a liberdade de armas, outro não tem. E todos eles regem por este procedimento. Então, estabelecido tudo isto,
Eles agora estão pedindo socorro à administração do senhor Trump, porque o senhor Trump fechou o cofre. Então, assim que teve um grande cataclismo na Flórida não, em Los Angeles, toda aquela área lá, de terremoto 8,3 na madrugada de ontem, que caíram edifícios, a terra abriu 8,2 na escala Richter. E o governador está pedindo auxílio e não está se dando bola. Entendeu? Então, todo este procedimento vocês não veem na televisão, não é informado. Eles lá passam nos canais deles, na televisão americana, mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil se fala de uma união da administração do governo que está estabelecendo a luta contra cartéis, não, a luta de traficantes de drogas. E todo o planeta já determinou que o Comando da Capital e o Comando Vermelho são terroristas. Então não precisa mais da averbação do governo brasileiro permissão para invadir as terras do Brasil, porque todas elas já foram invadidas. Então, quando você está vendo um agente da CIA, você vê que ele fala português, ele é integrante da escola de samba, ele sabe tudo daquela região. Entenderam? E todo mundo fala assim, quando o americano chega aqui no Brasil, ele vai passear de jipe nas favelas. Ele vai fazer turismo nas favelas. Muitos ficam em albergues nas favelas, porque querem ficar nas favelas. Olha que coisa, né? O sujeito vai morar na favela porque ele lá quer sentir o povo na favela. Entendeu, meu amigo? Entendi. Então está tudo tomado e nós já temos os bancos, temos todos os que estão envolvidos com a lavagem de dinheiro destas facções. São 88 facções brasileiras, 10 superintendentes, ou seja, 10 estados superintendentes da sua administração de Polícia Federal, ou seja, 9 estados do Nordeste e um do Distrito Federal. 10. Eles são os superintendentes, os chefes de Polícia Federal, todos eles pedidos, todos eles com captura. Eles não são Polícia Federal, são filhos da puta. Entendeu? Traficantes. E eles começaram a brigar entre eles, alegando que perdeu, meu amigo. Mas escuta, essa droga é minha, eu sou teu vizinho aqui do estado. Não, 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 não. Aqui caiu, você pagou o cartão do solo? Não, eu fiz o deslocamento por mim próprio, então foda-se você. Aqui caiu na rede, a gente processa. Entendeu? Então eles estão com conflito interno entre eles. A casa caiu geral. Então o Lewandowski está preocupado, o filho do Lewandowski, o primo do Dino, do Ministério Público. Quando foi o evento do INSS que determinou a prima, a parente da coxa grossa, da secretária de governo, não, a Halkeman, ela, a Lourinha, né? A Lourinha. Ela ficou, pô, pegaram a minha família e agora o que vai ser? Não se preocupa, começaram a fazer firula e agora colocaram outra firula que é justamente a CPI
do narcotráfico. Vão começar pela lavagem de dinheiro do Hezbollah e do Hamas no Rio de Janeiro e em São Paulo. O sujeito lavou bilhões desses militares, que não são militares. É como se fosse a Gestapo. Porque é como foi feito lá. Quando você teve a Segunda Guerra Mundial, eles invadiram no dia D, antes do dia D, né? Eles começaram a brigar entre eles, ou seja, eu sou a Inglaterra, eu vou invadir. Não, quem vai invadir sou eu, que sou os Estados Unidos. Não, mas eu quero invadir, porque quem vai invadir sou eu tenho direito, foi o primeiro a entrar. Não, você não vai. Ou seja, começaram a brigar entre os dois, porque eles estavam interessados justamente em pegar as figuras nazistas que lá estavam albergados até hoje. Ou seja, eles fizeram como fizeram no alemão. Eles entram, acabam com todos os soldados do narcotráfico e os chefes permanecem em bunkers, em túneis, abrigados. E depois que eles saem, eles voltam a recrutar, vêm novos exércitos e eles continuam no comando. Entenderam? E assim foi na Europa. Então eles estão procedendo da mesma forma aqui no Brasil. Então nós já temos tudo. Tudo mapeado, tudo bonitinho. Não tem para onde correr. E eles estão revoltados. Porque eles não estão conseguindo se mexer. Quando vão se mexer, aparece uma guarnição de 14 carros e vão cercando e vão afunilando. Então eles agora começaram a fazer uma baderna aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo. A botar fogo agora já nas propriedades dele, que são os ônibus, a matar a esmo, ou seja, já vão começar a atirar a qualquer cidadão que está na rua, vai ter sniper, você vai comprar um pão na padaria, pá, um tiro, te mata, ocasiona convulsão, ocasiona quem foi, tem um sniper, tem um sujeito com fuzil matando, entendeu? Tudo para botar a sociedade distraída e não permitir que seja feito o resgate estabelecido da população. E tudo isto em 2.300.000 favelas. Aí você dirá, favela? Mas tem tudo isso de morro? Não, meu amigo. Tem favela que são 7 quarteirões, tem outra que são 200 quarteirões, tem outras que são 700 quarteirões, e todos eles vivem da arrecadação da internet, R$ 100 por cabeça, para você ter internet liberada, 160 por bujão de gás, onde você também, a energia você paga, porque eles roubam energia, a gato, né? É. Então, é uma grana violenta que entra. Mas esse dinheiro não permanece com eles. Esse dinheiro alimenta a administração deste impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, também os senadores que são ex-agentes de polícia, ex-militares, que estão envolvidos, porque eles estão para dialogar com os de frente que vêm e determinar, olha, eu descobri que fulano de tal, da cúpula da PM, faz parte desta organização. Não, você não vai falar nada, ele é um informante, fica calado, é o que o senador procede a fazer, tudo grampeado, tudo já, eles estão sentenciados à morte. Então todos eles querem participar agora. Como é que você não tem medo de morrer? Você quer fazer uma CPI para dedurar todos os traficantes? Você vai chegar no dia, aquele cara ali é traficante. O Nicolás, ele ia ser um elemento a entrar dentro da representação da CPI, ele foi ameaçado, o Nicolás, o garoto, deputado federal. Foi ameaçado ele, a mulher dele e a filhinha. Então, ele foi aconselhado a não
não aparecer. Você vê que o Nicolás, ele está caladinho, quietinho, porque ameaçaram ele. Porque são filhos da puta. Porque eles só sabem ameaçar criança, ameaçar velho, mas não tem peito, não tem culhão. São filhas da puta. Então, você vai ameaçar, você já está morto. Só pelo fato de ameaçar. Vou te matar. Pá! Morreu. Esse não ameaça mais. Um delegado chegou para mim, em Ipanema, bem em frente ao Scala, uma sala de espetáculos, onde eu estive com o Procurador-Geral da República na época, soltar o Paulinho Proença, que tinha capotado com o carro dele, fazendo pega naquela rua, e nós soltamos eles. E colocamos o delegado em cana, porque o delegado não estava trabalhando. Então, nessa mesma delegacia, que agora é a delegacia de sequestro, é a delegacia de gangues, enfim, de todo tipo de orientação, tudo cabeça nova, tudo garotão, tudo inteligência. Então, os garotos sabem como trabalhar, trabalham muito bem. Eles quiseram intimidar, entendeu? Então chegou o delegado para mim e falou, pô, eu prendi o cara, levei ele, botei ele no xadrez, e ele chegou e disse, eu sei onde tu mora na rua tal, o nome da tua mulher é tal, o nome do teu filho é tal, eu vou matar todo mundo. Eu quero sair. Eu não sabia o que fazer, liguei para o senhor. Eu falei, tu tem uma 12 dentro do teu carro? Tem. Quantas balas tem? E tem 8 balas, mas eu posso carregar. Então leva 12 balas daquela explosiva. E descarrega tudo lá dentro da cela dele. Para ele não poder correr, né? Ele vai ficar na cela e você vai encher ele de chumbo. Vai deixar ele escorrendo sangue. Vai melar toda a parede da cela, vai ficar aquilo tudo encharcado de sangue. Não se preocupa, você não vai preso. Eu quero ouvir. E assim foi feito. Então o delegado, ninguém reclamou, todo mundo ficou pianinho, porque aqui se trata de combate ao terrorismo. Entendeu, meu amigo? Aqui não é para brincadeira de que você tem uma carteirinha de polícia, de que você tem um porte de arma, que falsificaram os portes de arma. Não. Aqui é tiro, porrada e bomba. Entendeu, meu amigo? Então, olhou, não gostei do teu olhar, porque certamente se eu vou conversar com alguém, eu já sei com quem eu estou conversando, né? Mas se eu for num lugar e não conheço, fudeu. Sabe o que é fudeu? Fudeu. Vai ter matança. E não é pouca não, meu amigo. Entendeu? E quando aparece todo mundo morto. Não tem filmagem, não tem câmeras que estavam ligadas, tudo desaparece. Apareceu e vai para a contabilidade? Não vai para a contabilidade, não acontece porra nenhuma. Estamos entendidos? E se você não acredita, tenta, filha da puta. Porque quem tentou já morreu. E todo mundo sabe. Então, ninguém é trouxa para fazer de novo. Mas sempre tem algum infeliz, algum filho da puta desavisado que quer se meter. E aí aparece morto. Mas desta vez nós vamos atrás das influências dele. Entendeu? Então, não vem querer peitar, porque tu vai amanhecer com a boca, sem boca, né? Porque com a 12, abre a cabeça no meio. Entendeu? Pá, 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 pá. Tu abre como se fosse um machado. O sujeito fica com um lado do olho dando volta e com o outro lado do olho dando volta, vivo ainda.
Entendeu, meu amigo? E o cara vai morrer. Não adianta costurar, não adianta fazer nada, porque o cara vai morrer. É uma agonia. É um monstro sendo destruído. Então nós estamos em guerra atômica, nuclear contra índios que, além de utilizar drogas, picos, esse Raoni, ele é um índio filha da puta, que ele se injeta, ele é viciado em heroína. Viciado. Ele toma pico. E ele tem uma mansão na França. Ele faz contrabando de ouro nas terras dele. Que subiu a rampa com Lula, com esse cara que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo filha da puta. Tudo colocado pelo narcoterrorismo. Pensando de que pelo fato de que o Brasil será uma grande colônia do feudo do narcotráfico, haveria como proceder. E não vai acontecer. Entenderam? Porque você não tem capacidade de quantidades de cabeça para monitorar toda uma quantidade de quilômetros das terras que você quer tomar posse. Quando você está num combate armado, você só toma posse do teu território, que é pequeno. Entendeu? Você simplesmente tem células em 27 estados. Então nós vamos atrás de vocês, seus filhos da puta. E isto tudo hoje. Entendeu? Porque vocês estão querendo adiantar. Vocês dizem, não, vamos que, porra, amanhã a gente toma tudo, aí ele vai querer negociar, aí a gente dá terras raras para ele, a gente dá ouro, dá petróleo, ele fica calmo. Não, mas ele não fica calmo, porque ele não quer vocês lá dentro dos Estados Unidos da América. Entendeu, Carmen Lúcia? Entendeu, Toffoli? Entendeu, Zanin, Faquin? Entendeu? Vocês viraram página de manchete de jornal policial. Entenderam, seus filhos da puta? Todos vocês são os filhos da puta. Sem nenhuma dúvida. Vivendo às custas do povo brasileiro, matando os seus filhos da puta. Porque vocês ambicionam o dinheiro de sangue de um sujeito que tinha um telefone celular, uma moto, aí vieram tomar, aí morreu. Aí venderam a moto, esse dinheiro tu acha que foi? Porque quanto é que vale uma moto, um carro, um celular na boca? R$100, R$200 e um monte de pó, de merla, um monte de cigarro de palha. Entendam? A vez de vocês chegou. E não é para levar vocês para botar dentro da prisão. Não. É para acabar com vocês, seus filhos da puta. Entendeu? Estamos em guerra. Sabe o que é guerra? Guerra atômica nuclear. Um sujeito não vai sair de lá com um porta-aviões cheio de bala, cheio de míssil, B2, B1, sobrevoando, vendo onde está o bunker para jogar as bombas que vai destruir tudo, seus filhos da puta. Tu acha que isso já, só pelo fato disso, você já tinha que se entregar e dizer, deixa disso, sabemos que você é capaz, foda-se, vou me entregar. Mas você é filha da puta. Então você só vai sair daí morto, porque não interessa a tua rendição. Entendeu?
E nós vamos estar durante 10 anos, 10 anos, em todo o território da América Central, da América do Sul e do Caribe, para colocar tudo no eixo, para depois ver a possibilidade, a capacidade de não colocar um filho da puta terrorista. Entendeu? Sempre vai haver um filho da puta ladrão, sempre vai haver, porque a oportunidade faz o ladrão. Ninguém viu, esse dinheiro estava no chão, peguei. Entendeu? É isso aí. Então foda-se vocês. Vão pra puta que o pariu. Vocês vão amanhecer mortos, todos, todos. Me ouviram? Estou sendo claro? Eu tenho o relatório, meu Cidinho. Quer fazer pergunta? Vou fazer, Luiz. Agora, antes de eu fazer a pergunta, É. eu quero, claro, começando com uma pergunta minha. Nos Estados Unidos só tem 2 partidos, não é isso? Não. Já Os tem Estados mais? Unidos não tem 2 partidos. Os Estados Unidos, ele está totalmente dividido, mas ele não tem potencial financeiro para ter mais outro partido, porque lá é tudo processado através de leis. Você, para abrir um partido, você tem que ter capacidade financeira. O senhor Musk, ele queria abrir um partido, mas ele viu que não tem suficiente capacidade financeira para abrir um partido político. Então ele quer se candidatar a presidente do Brasil. Entendeu? Entendi. Próxima pergunta. Por exemplo, né, no Brasil tem muito partido. Inclusive, o Tem um desgoverno, agora novo, do Kim Kataguiri. é, Ele conseguiu o antigo partido do Bolsonaro, que não chegou a captar todas as assinaturas necessárias, porque aqui é assinatura, lá nos Estados Unidos não. Lá é capacidade financeira. Então, não tendo essa capacidade financeira, não tem nem como dar o primeiro passo. E aqui no Brasil, não, é só você chegar e dizer, vota em mim, aí o cara vota. Olha, eu pago R$ 20 pelo voto, pago R$ 200 pelo voto, eu dou cesta básica, eu dou tijolo, eu dou óculos, puteiro aberto. Ou seja, eles fazem o que podem para poder se eleger. E aí aparece vereadora roubando doações de creches. Porque a vereadora diz, eu não mexo com dinheiro, eu abri uma creche para de crianças de 3 anos e 11 meses, até a idade de 6 anos, 7 anos, 8 anos. E, claro, as pessoas se comovem, empresários, aí mandam dinheiro. Aí ela abre empresas em nome de laranja, empresas que não existem. Pega esse dinheiro e coloca na mão de um parente. E pensa que nunca seria descoberto, mas certamente que foi descoberto pela inteligência dos Estados Unidos, não do Brasil. Tudo que está acontecendo, o que você está vendo acontecer, é os Estados Unidos da América, a Secretaria do Tesouro. Entendeu? mas o áudio está espetacular, viu? O áudio. Todos os integrantes, eles que vão participar dessa contenda, essa expedição, que são brasileiros, todos eles são monitorados para fazer carreira dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar, dentro da Polícia Federal. Entendeu? A Polícia Federal trabalha muito com terceirizados. O sujeito não fez concurso para a Polícia Federal,
mas ocupa o cargo de escrivão, ocupa o cargo burocrático, ocupa o cargo de delegado. O sujeito, ele não fez o concurso, não fez advocacia, não fez, não tem conhecimento nenhum de juridiquês, de juizado, nada, é levantado a desembargador. Ele era simplesmente o escriturário 2. Trabalhava, era professor de história, dava aula de história. E aí ele é levantado a desembargador federal. Cargo que não existe na nomenclatura jurídica do Brasil. Eles inflamaram, incharam o juizado federal para poder se estabelecer, para poder extorquir de todos esses que caem presos. Então ele ganha do réu, né? O soldado que caiu preso, olha, isso aqui vai te custar 150 mil, 200 mil, 300 mil. Isso era antigamente. Agora é 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Você pode parcelar. Você quer ser eleito deputado federal, senador, governador, presidente da República, você paga, dá uma entrada, gorda, aquele e o resto. E quem faz essa administração é o Tribunal Superior Eleitoral. Trabalha de segunda a domingo. Ele tem um capital específico a arrecadar de segunda a domingo. E se ele não chega com esse capital, todo mundo é chamado a atenção. E é um monumento enorme chamado Tribunal Superior Eleitoral. E quis proceder contra Bolsonaro, que ficou tudo anulado agora. Caiu os processos no Tribunal Superior Eleitoral perante a presidenta. É uma senhora, é uma desembargadora, que falou: isso não tem como prosperar, tá tudo errado, acabou, tá tudo anulado, fecha essa porra, não tem mais serventia para cá. Então o Alexandre de Moraes, desesperado, falou: eu vou botar ordem na casa, veio aqui para o Rio de Janeiro, passou mal, se dispôs, foi levado ao hospital pelo cagaço, porque ele pode ser morto a qualquer momento. Ele quis intimidar. Falou: não entra ninguém na reunião aqui, só eu e o governador do Rio de Janeiro vamos levar um papo. Ele quis intimidar o Gaguinho. Esse Gaguinho eu conheço. O governador. Ele era do exército brasileiro, família Quatro Sertão, da elite, né? Da Society no Brasil, em que ele participava. E todos plantados lá para um feudo, porque várias famílias têm terras e eles têm rios. E eles aí fazem usinas. E eles passam a arrecadar impostos. Então, a metade dos impostos, mais de 60 impostos colocados no Brasil, são particulares. São de famílias, de brasileiros. Entendeu? Entendi. Até nos impostos. O cara vive do achado. E tudo isso já identificado com provas, tudo bonitinho, não tem para onde correr. Fudeu. Fudeu. Não precisamos de ladrões. Chega de ladrões, filha da puta. Efetivamente, a máxima estabelecida no Brasil era: você só fica rico roubando. E aqui no Brasil foi assim, com os coronéis. O sujeito botava um revólver na cintura e tomava a terra. Chegava lá e dizia para o sujeito: me vende tua terra. Não vou vender. Então morre, filha da puta. Pá, pá, pá. Matava e tomava as terras. E falava que o sujeito vendeu para ele
que assinou num pedaço de papel de padaria. É assim que aqui no Brasil a banda toca. E obedece quem é inteligente e que tem possibilidade de dizer, não vou obedecer, não fala, não vou obedecer, mata o cara na hora, né? Chega pro coronel e fala, ô coronel, meu amigo, pô, já era. Entendeu? Porque não tem conversa. Não pode criar cobra. Não pode deixar ninguém vivo para que corra atrás de você. Entendeu? Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dio. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapão, a primeira parte. Na sequência, vamos assistir as matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapão envia todos os dias. Hoje, dia 5 de novembro do ano de 2025. A seguir. Agora o bicho vai pegar. Trump vai pra cima do Comando Vermelho. Acabo de receber a confirmação de que o governo dos Estados Unidos, por meio da carta enviada pelo chefe do DEA, manifestou condolências pela morte de 4 policiais durante a operação na semana passada. No documento, os Estados Unidos afirmam: neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. Enquanto isso, no Brasil, o Lula chama a operação feita pelas Forças de Segurança do Rio de Janeiro de matança. Ao invés de enfrentar bandido com rigor, tenta protegê-los, tratando o traficante como se fosse amigos de estimação. Um absurdo. Em meio ao total abandono do governo Lula, que se nega a decretar o PCC e o Comando Vermelho como grupo terroristas que são, o governo dos Estados Unidos manda um recado como se deve agir contra o crime organizado. Obrigado, Trump. Agora o bicho vai pegar. Trump vai pra cima do Comando Vermelho. Acabo de receber a confirmação de que o governo dos Estados Unidos, por meio da carta enviada pelo chefe do DEA, manifestou condolências pela morte de 4 policiais durante a operação na semana passada. No documento, os Estados Unidos afirmam: neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. Enquanto isso, no Brasil, o Lula chama a operação feita pelas Forças de Segurança do Rio de Janeiro de matança. Ao invés de enfrentar bandido com rigor, tenta protegê-los, tratando o traficante como se fosse amigos de estimação. Um absurdo. Em meio ao total abandono do governo Lula, que se nega a decretar o PCC e o Comando Vermelho como grupo terroristas que são, o governo dos Estados Unidos manda um recado como se deve agir contra o crime organizado. Obrigado, Trump. Quero informar que eu já tô indo embora, eu já passei pela audiência, foi fantástica. Acho que a minha expressão aqui diz tudo de como foi muito bom. Esse aqui é o meu advogado, meu advogado, Mariano, que me acompanhou de tudo. O juiz recebeu muito bem, é como se fosse um ministro aqui, recebeu muito bem, foi ótimo. E agora vamos pra luta. Ficaram super pressionados, principalmente com a questão da juíza Ludmila Lins Grillo, que está fora do país por ser perseguida. E também pelos problemas das pessoas que estão na Espanha, na Argentina, na Polônia, nos Estados Unidos. Tudo foi mencionado, foi muito bem recebido por eles. Agradeço a vocês e vamos lutando aí pela nossa liberdade. Quero informar que eu já tô indo embora, eu já passei pela audiência, foi fantástica. Acho que a minha expressão aqui diz tudo de como foi muito bom. Esse aqui é o meu advogado, meu advogado, Mariano, que me acompanhou
e tudo. O juiz recebeu muito bem, é como se fosse um ministro aqui, recebeu muito bem, foi ótimo. E agora vamos pra luta. Ficaram super pressionados, principalmente com a questão da juíza Ludmila Lins Grillo, que está fora do país por ser perseguida. E também pelos problemas das pessoas que estão na Espanha, na Argentina, na Polônia, nos Estados Unidos. Tudo foi mencionado e foi muito bem recebido por eles. Agradeço a vocês e vamos lutando aí pela nossa liberdade. Quero informar que eu já tô indo embora, eu já passei pela audiência, foi fantástica. Acho que a minha expressão aqui de estudo de como foi muito bom. Esse aqui é o meu advogado, meu advogado, Mariano, que me acompanhou e tudo. O juiz recebeu muito bem, é como se fosse um ministro aqui, recebeu muito bem, foi ótimo. E agora vamos pra luta. Ficaram super pressionados, principalmente com a questão da juíza Ludmila Lins Grillo, que está fora do país por ser perseguida. E também pelos problemas das pessoas que estão na Espanha, na Argentina, na Polônia, nos Estados Unidos. Tudo foi mencionado e foi muito bem recebido por eles. Agradeço a vocês e vamos lutando aí pela nossa liberdade. Cada um tem 150 toneladas e 330 metros de comprimento e até 6.000 leitos. Buongiorno, benvenuti a bordo. Essa aqui é uma das acomodações do navio. Aqui dentro, tudo pronto para receber os hóspedes. A prioridade é para representantes das delegações diplomáticas. O embarque começa amanhã e, segundo o governo federal, 1.700 vagas já foram confirmadas. 25% dos tripulantes são brasileiros. A Carla está animada para trabalhar e conhecer a cidade. Será que vai conseguir sair do transatlântico para dar uma voltinha? Eu espero que sim. A expectativa está enorme para a gente conhecer Belém inteira. Fazer já o roteiro da Joelma, né? Dançar, curtir e ficar de boa. O governo federal determinou hoje a garantia da lei e da ordem em Belém durante a COP. Na prática, as Forças Armadas ganham poder de polícia para abordar pessoas em situações que considere suspeitas. Hotéis e imóveis particulares estão preparados para hospedar os participantes. Segundo a Secretaria Extraordinária da COP30, a crise hoteleira foi resolvida com a redução das tarifas em até 60%. Uma queda dos preços significativo, né, não só da rede hoteleira, que foi menos, mas principalmente dos imóveis privados, que hoje representa algo em torno de 50% de todo. A Rússia está considerando enviar ICBM, que fala? ICBM? Acho que é. Tem aqui. Bateria antiaérea, brother. A Rússia está considerando enviar ICBMs, né, que são baterias antiaéreas, para a Venezuela. Rapaz, faz isso não, Putin, faz isso não. Míssil balístico intercontinental na Venezuela. O que você me diz, Max? Tá querendo confusão esse Putin. Meu amigo. Larga dessa, rapaz. Fala, desembucha. Deixa Dilson, para com o Wilson. Como é que era mesmo? Não tinha mais. Eu esqueci agora. Para com o Wilson. Deixa Dilson. Você tem que entender o seguinte: quem faz não fala que faz, entendeu? Quem faz não fala que faz. Isso daí é intimidação. Isso aí é pra tentar. Não vai rolar, gente. Também acho que não. Acho que já largaram a mão do Maduro faz tempo, cara. Claro que largaram, acabou. Não tem grana mais. Não tem mais cocaína passando ali no Caribe, nem no Pacífico. Tentaram passar para a Europa, mas Portugal já pegou também ali. Entendeu? Irmão, quando tu vai cortando a graninha, todo mundo larga a mão. Não tem amizade entre os demônios, cara. Não, nem a capacidade de produção de petróleo, ele destruiu a PDVSA. Mas porque ele quis focar na cocaína. Agora a pergunta que não quer calar.
quando os caras entenderem que eles não podem mais ficar usando os barquinhos deles. O barquinho é uma das vias, né? Submarino. Eles mandam por submarino, container. E quando o governo americano descobrir que tem container, com a aprovação dos governos, Brasil, Venezuela, enviando droga, como é que vai ser a reação? É isso aí. Porto de Santos. A las 12:17 de la mañana, hora venezolana, un misil superficie-aire 9M962 fue disparado desde una batería S-300BM situada a 42 kilómetros al sur de Maracaibo. El proyectil se lanzó desde su contenedor vertical con un ruido ensordecedor que estremeció edificios ubicados a 3 kilómetros de distancia. El propulsor de cohete sólido, que produce 72.000 kilos de empuje, incrementó la velocidad de este proyectil de 1.900 kilos desde 0 hasta Mach 6, cerca de 7.200 km/h, en solo 9 segundos. El proyectil ascendía en una trayectoria casi vertical, con el objetivo de alcanzar un caza bombardero FA-18E Super Hornet perteneciente a la Marina estadounidense, que volaba a 19.000 metros sobre aguas internacionales del Caribe y a una distancia aproximada de 230 kilómetros de la costa venezolana, llevando a cabo una misión habitual de patrullaje aéreo. Aquí es donde requiero que estés atento, ya que lo que sucedió en los 4 minutos y 37 segundos posteriores no solo cambió el destino del piloto y su aeronave, sino que también provocó una respuesta militar de Estados Unidos tan brutal y desmedida que Venezuela perdería cerca de 2.300 millones de dólares en equipamiento militar, además del 43% de su capacidad para defenderse por vía aérea en menos de 18 horas. Sin embargo, permíteme dar un paso atrás, ya que para comprender cómo llegamos aquí es necesario que conozcas la increíble secuencia de errores de juicio, malentendidos tácticos y, sinceramente, arrogancia pura que condujeron al comandante venezolano a tomar tal vez la peor decisión de su carrera militar: lanzar un misil contra una aeronave estadounidense que técnicamente no había infringido el espacio aéreo de Venezuela ni había demostrado hostilidad. ¿Cómo es posible que alguien llegue a la conclusión de que esto es una buena idea? Déjame contarte. Pues la historia es fascinante por su necedad. Mira, esto empezó 72 horas antes, cuando Venezuela optó por llevar a cabo una práctica de defensa aérea masiva que denominaron Escudo Bolivariano 2025. Según los planificadores militares de Caracas, la intención era mostrar las mejoras en las capacidades defensivas tras haber destinado 580 millones de dólares a la modernización de los sistemas S-300BM en el año anterior. El ejercicio incluiría la activación simultánea de todas las baterías de defensa aérea en el norte del país, la simulación de interceptaciones contra objetivos aéreos y, lo que sería más problemático, la coordinación con asesores militares rusos que habían llegado 3 semanas antes. Estos habían llegado supuestamente para realizar un entrenamiento avanzado. Sin embargo, Estados Unidos sospechaba que estaban recolectando información sobre los patrones operativos de aeronaves estadounidenses en esa región. Pero aquí está el primer error. Venezuela comunicó a la comunidad internacional acerca del ejercicio por medio de los canales diplomáticos pertinentes. Sin embargo, el mensaje fue impreciso en términos de duración exacta y alcance geográfico, lo que generó una peligrosa ambigüedad acerca de si el ejercicio se restringiría al espacio aéreo venezolano o si los radares estarían escaneando aviones en aguas internacionales cercanas. Estados Unidos contestó a través de una nota diplomática recordándole a Venezuela que el espacio aéreo libre del Caribe y las aguas internacionales en general son zonas donde todas las naciones tienen derecho de operar. Además, advirtió que cualquier acto hostil contra aeronaves estadounidenses en espacio internacional sería interpretado como un acto de guerra. Pero aquí está el asunto. Esa advertencia nunca alcanzó del todo a las instancias operativas de las fuentes aéreas venezolanas, pues se quedó estancada en la burocracia diplomática. El coronel Héctor Ramírez, que tenía 23 años de servicio y era conocido por su agresividad al interpretar órdenes, estaba a cargo de la batería S-300BM ubicada cerca de Maracaibo. Había recibido formación en Rusia durante 6 meses el año anterior. Allí los instructores le habían convencido de que los sistemas S-300 eran técnicamente superiores a cualquier cosa que tuviera Occidente y que podría derribar edificios estadounidenses si seguía correctamente los procedimientos. Y observa, no voy a engañarte, el S-300BM es un sistema impresionante en términos de papel. Tiene radar para búsqueda con un alcance de 300 km, misiles con capacidad para llegar a blancos hasta 30.000 Belajpar y un alcance de 200 km.
la habilidad de seguir hasta 100 objetivos al mismo tiempo y guiar hasta 12 misiles hacia distintos blancos. Suena increíble, ¿no? El problema es el siguiente. Es un hecho que las especificaciones técnicas se encuentran en los folletos de propaganda rusa. Sin embargo, combatir contra oponentes con contramedidas electrónicas avanzadas y pilotos con experiencia de combate real es algo totalmente distinto. Ramírez no parecía comprender o tal vez no deseaba admitir esa distinción crucial. Sobre las 8 del 20 de octubre, cuando empezó el ejercicio, Ramírez recibió instrucciones de su mando superior: poner en funcionamiento todos los sistemas de radar, rastrear todos los objetivos aéreos al alcance y simular procedimientos de interceptación. Sin embargo, estas son las palabras precisas y esto es esencial. No disparar en ninguna situación sin el permiso explícito del comando regional. Las órdenes eran precisas, sin ambigüedades ni posibilidades de interpretación creativa. No obstante, Ramírez contaba con un chip en el hombro sobre la demostración de las habilidades de su sistema, especialmente porque los asesores rusos estarían observando y evaluando el rendimiento. Permíteme describirte la escena para que comprendas la presión psicológica. Ramírez era consciente de que el informe de los asesores rusos regresaría a Moscú y podría tener un impacto en las futuras transacciones de armas de Rusia con Venezuela. Sabía que sus superiores en Caracas estaban analizando los resultados del ejercicio para justificar inversiones masivas en sistemas defensivos y, sinceramente, pienso que él tenía una parte que deseaba demostrar algo. Que Venezuela no era un país pequeño y que no podía ser intimidado. Probar que las inversiones en tecnología de Rusia eran rentables. Demostrar que él era un comandante competente y capaz de manejar sistemas complejos. En efecto, esa combinación tóxica de orgullo nacional, de presión profesional y arrogancia tecnológica generó una circunstancia en la que el juicio racional fue sustituido por un peligroso pensamiento desiderativo. A las 11:12, el radar de búsqueda de la batería Ramírez detectó contacto aéreo a 243 kilómetros al norte, desplazándose a una velocidad de 920 km/h en una altitud de 19.000. El sistema detectó de manera automática el perfil de vuelo como acorde con la caza de combate, tomando como referencia la altitud, la velocidad y los rasgos del retorno de radar. El sargento Luis Méndez, operador de radar, quien ocupaba su puesto desde las 6 de la mañana, informó a Ramírez que había detectado contacto y que el objetivo se encontraba en el espacio aéreo internacional, a una distancia aproximada de 230 kilómetros de la costa venezolana, fuera del mar territorial. Ramírez ordenó que el sistema se cambiara a un modo de seguimiento activo usando el radar de control de fuego 30NE2 para iluminar objetivos y conseguir así información más precisa sobre la puntería. Déjame ahora explicarte el significado de esto, ya que es relevante. Cuando cambias de radar de búsqueda pasivo a radar de control de fuego activo, estás usando energía electromagnética potente para marcar un objetivo y calcular con precisión la solución de disparo. Sin embargo, el objetivo se percata inmediatamente de que está siendo apuntado por un sistema de armas. Es lo mismo que apuntar a la cabeza de alguien con una pistola cargada. A nivel técnico no has disparado aún, pero sí has cruzado de una amenaza implícita a una explícita y cercana. Ahora, imagina que estás en la cabina del teniente comandante Jake Morrison, quien es piloto del FA-1 y tiene 2.980 horas de vuelo. Además, ha participado en 147 misiones bélicas en Siria e Irak. Estás sobrevolando aguas internacionales en una patrulla rutinaria pensando en qué vas a cenar cuando vuelvas al portaaviones dentro de 3 horas. De repente, tu sistema de alerta radar Rover emite un pitido agudo que señala que está siendo iluminado por el radar de control de fuego. La pantalla muestra que el radar 30N6E2 de la banda X, asociado al sistema S-300BM, está ubicado a unos 42 kilómetros al sur dentro de Venezuela, según la dirección de la señal. Mientras su cerebro analizaba la situación en milésimas de segundo, Morrison sintió que su organismo se inundaba de adrenalina. Se encontraba en el espacio aéreo internacional. Comprobó el GPS. La posición era de 230 kilómetros respecto a la costa de Venezuela. Sin duda, no había infringido el espacio aéreo soberano. Simplemente volando una patrulla recta y nivelada, no había manifestado intención hostil. Entonces, ¿por qué los venezolanos lo estaban iluminando con un radar de control de fuego?
Su capacitación activó reacciones automáticas, transmitió en frecuencia de emergencia internacional aeronave venezolana, aquí, Casa de Marina estadounidense. Solicito que la iluminación del radar se detenga de inmediato. A la vez, puso en marcha el sistema electrónico de contramedidas AN-AL-504 que empezó a crear interferencias con el objetivo de disminuir la eficacia del radar venezolano. Además, disparó salva preventiva de cartuchos chaff que arrojarían nubes de tiras metálicas y generarían ecos falsos del radar en el centro de control de batería. Ramírez vio cómo el retorno de radar de su objetivo se multiplicó repentinamente en una docena de ecos falsos, al mismo tiempo que el sistema estadounidense de contramedidas empezó a interferir sus frecuencias. En ese momento fue cuando cometió su segundo error fundamental. Interpretó las medidas defensivas de Morrison como acciones de ataque. Su razonamiento fue más o menos así. Si el objetivo está utilizando contramedidas, quiere decir que tiene intenciones hostiles. Por lo tanto, representa una amenaza que justifica una respuesta. Es un razonamiento totalmente irracional, dado que cualquier piloto militar del mundo tomaría medidas de contraataque si es detectado por radar de control de fuego. Es un proceso operativo normal, no una señal de hostilidad. Pero Ramírez ya había convencido a sí mismo de que estaba defendiendo el espacio aéreo de Venezuela contra un agresor estadounidense. Los asesores rusos en la sala de control observando los procedimientos probablemente influyeron en la decisión, ya que Ramírez deseaba asombrarlos al mostrar que era capaz de sostener a Locke en un objetivo avanzado, aún con contramedidas activas. Méndez fue instruido para que modificara las frecuencias del radar y la potencia para atravesar interferencias. El sistema luchó durante 16 segundos antes de recuperar un contacto sólido, ahora mostrando un objetivo a 238 km. Nostel desplazándose lentamente hacia el norte y distanciándose de Venezuela. Morrison había comenzado a girar lentamente hacia el norte, apartándose de Venezuela, con el objetivo de mostrar sin lugar a dudas que no tenía intenciones hostiles. Mientras tanto, informaba su situación al controlador de E-2 en Hawi, que se encontraba en órbita 300 kilómetros al norte. Sarah Chen, teniente y supervisora del espacio aéreo a través del potente radar del Hawi, confirmó la ubicación de Morrison definitivamente en internacional y le hizo una advertencia. Estamos rastreando la batería venezolana que te iluminó. Propongo aumentar la distancia y conservar el alerta máxima. Aunque no tenemos indicios de lanzamiento de misiles, la situación es anómala. Morrison, mientras se elevaba a 22.000 metros de manera progresiva, reconoció y aumentó la velocidad a 100 km/h. Consideraba que la mayor altitud y el aumento de distancia le otorgarían un margen extra de seguridad si las circunstancias empeoraban. Lo que desconocía es que Ramírez estaba tomando decisiones en ese instante que modificarían todo. El coronel, observando en la pantalla que el objetivo estadounidense permanecía al alcance de sus misiles, levantó el teléfono para comunicarse con el comando regional y pedir permiso para abrir fuego. Pero aquí está la situación. La interferencia en el sistema de comunicaciones podría haberse producido debido a acciones de guerra electrónica del propio HWAE estadounidense o, simplemente, por un mal funcionamiento técnico de equipos viejos de Venezuela. Tras 3 fracasos en su intento de conectarse, Ramírez tomó una decisión fatal. Entendió las instrucciones originales de simular procedimientos de interceptación como una autorización tácita para llevar a cabo la secuencia hasta que incluyera un lanzamiento real si el objetivo mostraba conducta hostil, y él había determinado que las contramedidas electrónicas de Morrison se consideraban como hostilidad. Ramírez ordenó lanzar a Méndez, que había estado operando el sistema bajo las instrucciones de su comandante. A las 11 horas 17 minutos, este dudó un momento al observar una pantalla que mostraba claramente el objetivo en espacio internacional. Sin embargo, la disciplina militar y años de entrenamiento para obedecer órdenes sin cuestionarlas prevalecieron. Ejecutó la secuencia de lanzamiento en su consola de computadora del sistema S-300BM. Realizó verificaciones finales en microsegundos y corroboró que tenía una solución de disparo válida con un cálculo de probabilidad de impacto del 87% que se fundamentaba en la distancia, la velocidad del blanco y las condiciones climáticas. El contenedor de lanzamiento vertical se desbloqueó mediante un silbido de presión hidráulica, mostrando el misil 9M96-2 que tiene una longitud de 6.4 metros. Méndez apretó el botón rojo de lanzamiento y todo el infierno se desató, a la espera del último comando. La carga expulsora se disparó,
lanzando un misil verticalmente fuera del contenedor y alcanzando una altitud de 30 metros antes de que el motor principal del cohete sólido se encendiera con un rugido que hizo temblar la Tierra en un radio de 2 kilómetros. La trayectoria fue inicialmente vertical, después se curvó hacia el norte por órdenes del sistema de guía, que recibía actualizaciones de radar terrestre cada 30 segundos. La aceleración fue de 45 G y el misil llegó a Mach 6 en 9 segundos. Una llama de escape de 15 metros iluminó la zona circundante como si fuera mediodía. En la cabina de Morrison, al sonar el arma de alerta de misil, estalló con un sonido diferente, más urgente y aterrador, que señala un lanzamiento confirmado. No solamente la activación del radar, la pantalla táctica mostró la ruta proyectada del misil al acercarse desde el sur. La velocidad de cierre de Mach 6.5 es aproximadamente 700-800 km/h, a la que se le añade su propia velocidad de 1100 km/h. La computadora calculó que el tiempo hasta el impacto es de 2 minutos y 43 segundos. Morrison no se mostró ni un instante de incredulidad o asombro. Su entrenamiento durante años y su experiencia en combates reales hicieron que se activaran respuestas automáticas que, probablemente, le salvaron la vida. Sintiendo los motores, General Electric F414 pulsó el acelerador hasta el máximo posquemador, elevar el empuje de manera instantánea, haciendo que la FA-18 pase de 100 a 1600 km/h en un lapso de 12 segundos. Al mismo tiempo, empezó una maniobra evasiva que había entrenado literalmente cientos de veces en el simulador y que nunca había realizado contra un misil real. Con el propósito de asesinarlo, lanzó la palanca hacia atrás, llevando a cabo un ascenso abrupto de 46 puntos y aumentando de 19.000 a 24.000 mph en medio minuto. Durante este tiempo, aplicó una fuerza de 7G que lo comprimió contra el asiento y redujo su visión a un túnel. Al llegar al punto más alto del ascenso, realizó un barril roll completo, una rotación en torno al eje longitudinal, mientras empujaba la nariz hacia abajo e iniciaba un descenso rápido. Estas acciones violentas, que se crearon para alterar el bloqueo del buscador del misil y dificultar los cálculos de intercepción, dispararon otra salva de chaff y también flares bengalas infrarrojas. A pesar de que era consciente de que el misil probablemente utilizaba guía radar no infrarroja, en situaciones críticas usas todos los recursos a tu disposición. El misil modificó su rumbo para equilibrar las maniobras de Morrison, utilizando datos del radar terrestre y la información de su propio buscador de radar activo, que encendió a 50 kilómetros del blanco. Este buscador era avanzado y tenía la capacidad de diferenciar entre el objetivo real y los señuelos de chaff a través del análisis de las propiedades del retorno radar, la velocidad Doppler y la correlación con el último dato de posición conocido. Pero aquí empezó a notarse la diferencia entre la táctica y el entrenamiento de Morrison. Siguió realizando maniobras impredecibles, variando entre ascensos, descensos, giros cerrados y cambios de velocidad cada 2 o 4 segundos, sin mantener nunca un vector constante por más de 3 segundos. Esto obligaba al sistema de guía del misil a recalcular la trayectoria de manera continua, y cada vez que se hacía una nueva recalibración, se incorporaban errores pequeños que se acumulaban. Además, Morrison se dirigía a un área en la que sabía que I-2 Howie estaba transmitiendo interferencia electrónica activa, lo cual deterioraba las señales de radar de las cuales el misil dependía para la guía terminal. Envió un mensaje urgente a través de la frecuencia táctica. Gunslinger 21 fue atacado con un misil S-300 lanzado desde Venezuela. Requiero respaldo en términos de guerra electrónica. En este momento. Chen, en Hawkeye, ya había observado el lanzamiento mediante sensores infrarrojos de largo alcance del avión que registraron una firma térmica masiva del motor del misil. Contestó al instante. Gunslinger 21 ha sido duplicado. Ejecuta tácticas evasivas mientras activas interferencia máxima en tu sector. Contamos con 4 Raptors que están dirigiéndose a tu posición. Se estima que tomará 6 minutos. Morrison no contaba con 6 minutos, sin embargo, Morrison tenía alrededor de 90 segundos antes de que el misil llegara a su posición. Si no lograba esquivarlos,
El 9mm962 se encontraba ahora a 38 km/h y cerrando a una velocidad combinada superior a los 8.000 km/h, es decir, aproximadamente 2.200 metros por segundo. Esto implicaba que recorría una distancia de 1 kilómetro cada medio segundo. Debido al escaso margen de reacción disponible, Morrison llevó a cabo lo que los pilotos denominan maniobra de defensa de último recurso, hasta que sensores de alerta le avisaron que el misil estaba a menos de 10 kilómetros, donde la velocidad de cierre era tan elevada que sería extremadamente difícil para el misil ajustar su trayectoria para realizar giros bruscos. Luego realizó un giro de combate de 9G más acentuado que los límites normales de entrenamiento, ya que en ese momento la supervivencia era más importante que los límites del avión. Mientras aplicaba el timón derecho, tiró la palanca completamente hacia la izquierda, lo que provocó un deslizamiento lateral. Esto detuvo prácticamente el movimiento del avión hacia adelante y lo hizo rotar casi sobre su propio eje en una maniobra que no podría llevar a cabo ninguna aeronave comercial sin desintegrarse. Las fuerzas G eran tan fuertes que Morrison sintió que su visión se encogía y estuvo a punto de desmayarse, una situación que los pilotos conocen como gray out, a pesar del traje anti-G inflado. Gritó y contrajo los músculos de sus piernas y abdomen con todas sus fuerzas para mantener la presión arterial y prevenir el desmayo, ya que perder la conciencia en ese momento significaba una muerte segura. El misil trató de continuar girando, pero las leyes físicas son implacables. A Mach 6, el radio de giro mínimo del misil era alrededor de 4 kilómetros. En comparación, para el FA-18 era inferior a 2 kilómetros. Después de maniobra evasiva y a una velocidad disminuida, el misil pasó a 800 metros por debajo de Morrison. Estaba lo suficientemente cerca para que viera un destello brillante del motor de cohete a través de la cabina espoleta de proximidad del misil. Detectó un objetivo dentro del radio de explosión de 1 kilómetro y ordenó la detonación de una ojiva con una carga de fragmentación de 70 kilokilowatts. Sin embargo, el error de cálculo se debió a que la maniobra extrema de último segundo hizo que la detonación sucediera cuando el misil ya había superado la posición de la caza. La explosión lanzó 2.000 trozos de tungsteno, dispersándose en un cono de 45 grados. Sin embargo, Morrison se encontraba justo fuera del cono mortal. Unos trozos impactaron a la izquierda del FA-18, generando una docena de orificios pequeños y perjudicando el flap, pero sin que penetrara en los sistemas de vuelo o la estructura esencial. Morrison sintió un golpe cuando pedazos de metal impactaron, pero los controles reaccionaron normalmente. Verificó los indicadores, a excepción de la advertencia menor de daño en el ala izquierda, que no afectaba la capacidad de volar. Todos los sistemas mostraban verde. Con voz que no era capaz de esconder del todo el temblor de adrenalina, transmitió: «Evado. Misil detonó cerca. Sufro una lesión leve en el ala izquierda, pero todos los sistemas funcionales están intactos y continúo egresando hacia el norte». Chen replicó con un tono de voz en el que se notaba alivio, copiando a Gunslinger 2. «Un trabajo excelente. Sigue el rumbo actual, Raptor. Para escolta, el vuelo llegará a tu posición en 3 minutos. Sin embargo, cuando Morrison empezaba a volver a respirar después de una experiencia que se asemejaba más a la muerte que había tenido en 2180 horas de vuelo, las cosas estaban empeorando drásticamente en muchos niveles. El E-Do-Hockey había enviado de manera automática una alerta de lanzamiento de misiles al mando de la Quinta Flota, encargada de supervisar las operaciones en la zona. Desde ese punto, la alerta fue transmitida al Comando Central en 32 segundos, que tenía autoridad sobre el Caribe y Medio Oriente. Llegó al jefe de Estado Mayor Conjunto en el Pentágono 46 segundos después. Este se encontraba en una reunión matutina cuando su asistente entró portando una tableta que indicaba alerta roja, casa de la Marina atacada por un misil venezolano en el espacio aéreo internacional. El piloto informa que logró evadir con éxito el ataque, pero sufrió daños menores. La situación sigue desarrollándose. Marcus Thompson, general y jefe de Estado Mayor con 38 años de carrera militar, leyó la alerta 2 veces para asegurarse de que la había entendido bien. Luego dijo palabras precisas que fueron grabadas en la reunión. «Presidente, requiero en línea ahora.
y que preparen alternativas de respuesta, ya que Venezuela acaba de cruzar una línea sin retorno. A las 11:23, solo 6 minutos después del lanzamiento del misil, el presidente de Estados Unidos fue notificado por teléfono seguro cuando se encontraba en Air Force One, volviendo a su país tras una cumbre internacional en Europa. Escuchó el briefing completo durante 90 segundos antes de formular la pregunta crítica. El piloto está confiado. La respuesta fue positiva. Piloto que sale de la zona con una escolta de cazas dañadas, aeronave personal y lesionados. Entonces, el presidente hizo la segunda pregunta que determinaría la respuesta. ¿Fue esto un ataque premeditado o el error de un comandante local fuera de control? ¿Consejero de Seguridad Nacional? Respondió con sinceridad. Señor, no lo sabemos aún, pero en realidad no es tan relevante. Aeronave estadounidense en espacio internacional fue atacada con un misil por Venezuela. Eso es un acto de guerra sin importar el propósito. Si no respondemos enérgicamente a cada enemigo en el mundo, lo interpretará como debilidad y nos arriesgamos a más ataques. El presidente, quien había sido senador antes de ser elegido y que normalmente optaba por soluciones diplomáticas en lugar de militares, tomó una decisión en menos de 5 segundos. Autorizó una respuesta militar proporcional contra la batería que disparó el misil y cualquier sistema de defensa aérea venezolano que constituya una amenaza constante para nuestras operaciones. Deseo que en 2 horas tenga opciones en mi escritorio. Sin embargo, implemente medidas de defensa inmediatas para salvaguardar nuestras aeronaves en la región. Y permíteme decirte que esas medidas defensivas inmediatas fueron asombrosas en términos de velocidad y escala. En menos de media hora después del ataque, los 4 F-22 Raptors que habían estado en alerta en una base adelantada en Colombia tomaron vuelo con el objetivo de obtener una supremacía aérea absoluta sobre el norte de Venezuela. 6 F-18 extras fueron lanzadas desde portaaviones con el objetivo de atacar radares de Venezuela en caso de que estos exhibieran conductas hostiles adicionales. Las 6 F-18 estaban armadas con misiles AGM-80 antirradiación y 8 HARME. 2 EA-18G Growlers pusieron en funcionamiento la guerra electrónica de espectro completo, emitiendo 120 kilovatios de potencia de interferencia en todas las frecuencias empleadas por los sistemas de defensa de Venezuela, en efecto apagando sus radares por encima de 40 kilómetros. Un submarino de ataque de la clase Virginia, que había estado patrullando en las cercanías, recibió instrucciones para acercarse a aguas territoriales venezolanas, preparado para disparar misiles de crucero Tomahawk si la situación se intensificaba. Y posiblemente más importante aún, el portaaviones USS Ronald Reagan, que estaba en camino hacia el Pacífico, recibió órdenes para dar marcha atrás y dirigirse rápidamente al Caribe, con el fin de reforzar la presencia naval estadounidense en esa región. Todo esto ocurrió en un lapso de 30 minutos, lo que demuestra una capacidad de respuesta rápida difícilmente igualable por la mayoría de las naciones del mundo. Mientras tanto, en Venezuela se estaba instaurando un pánico total cuando la realidad de lo que había hecho Ramírez empezó a penetrar la cadena de mando. El primer indicio de un problema surgió cuando el comando regional en Maracaibo trató de comunicarse con la batería de Ramírez para una rutina de actualización y el operador, en forma casual, mencionó que habían disparado un misil contra un objetivo estadounidense. El coronel Eduardo Salinas, comandante regional, casi gritó: ¿Qué hicieron ustedes? Después de un silencio en línea que probablemente pareció eterno y duró alrededor de 4 segundos. Repita eso de inmediato. Salinas, un oficial con 28 años de servicio y mucha experiencia, comprendió la magnitud del desastre en cuanto llegó la confirmación. Envió un mensaje urgente al Ministerio de Defensa en Caracas. En el espacio internacional, lanzamos un misil contra una aeronave estadounidense sin autorización. Ocurrió en Maracaibo. Requiero asesoramiento inmediato. En el Ministerio de Defensa el mensaje generó confusión al principio porque parecía tan inverosímil que algunos oficiales creyeron que se trataba de un error en la comunicación o de un ejercicio mal rotulado. Sin embargo, cuando llegaron más confirmaciones desde varias fuentes, entre ellas el seguimiento de transmisiones estadounidenses que informaban sobre un ataque con misiles, la realidad se impuso. El ministro de Defensa, general Ricardo Vázquez, convocó al Gabinete de Seguridad a una reunión urgente que empezó a las 12:40, tan solo hora y media después del disparo del misil. Los asistentes eran el ministro de Relaciones Exteriores, el comandante de Defensa Aérea Integrada, el jefe de Estado Mayor de Fuerza Aérea y, mediante videoconferencia, el embajador venezolano en la ONU.
Vázquez comenzó la reunión con palabras que, de acuerdo a los testigos presentes, fueron caballeros. Nos enfrentamos a lo mejor a la crisis más grave en la historia moderna de nuestro país. Un comandante que ha actuado sin permiso ha atacado una aeronave de Estados Unidos en aguas internacionales. Requiero información acerca de 3 cosas. Primero, qué ocurrió exactamente. En segundo lugar, por qué sucedió. Y en tercer lugar, ¿qué demonios vamos a hacer para evitar que los estadounidenses conviertan este país en un aparcamiento? El informe que siguió mostró una imagen trágica de incompetencia a varios niveles. Ramírez había malentendido o ignorado deliberadamente las órdenes, según la interpretación. La cadena de mando no había logrado garantizar que las órdenes fueran comprendidas sin lugar a dudas. Los sistemas de comunicación habían fallado en un momento crucial, lo que había dificultado que Ramírez se comunicara con el mando antes de lanzar. Además, la supervisión de los asesores rusos había sido insuficiente o, tal vez irónicamente, demasiado efectivas y fomentaban conductas agresivas. Pero más allá de poner culpa, la pregunta inmediata era qué hacer ahora que el misil había sido disparado. La casa había sido agredida y Estados Unidos indudablemente estaba preparando su respuesta. Las posibilidades tratadas en esa reunión, de acuerdo con transcripciones fragmentarias que se filtraron después, iban desde optimistas hasta absolutamente delirantes. Ministro de Relaciones Exteriores sugirió emitir disculpa inmediata, caracterizando incidente como error trágico de comandante descontrolado y ofrecer compensación más castigo del oficial responsable, esperando que esto satisficiera a Washington y previniera escalación militar. Comandante de Fuerza Aérea argumentó que disculparse sería admitir debilidad y sugirió, en cambio, postura de que Venezuela estaba defendiendo legítimamente su espacio aéreo contra provocaciones estadounidenses, aunque incluso mientras pronunciaba palabras parecía darse cuenta de lo absurdo del argumento, considerando que caza estaba documentadamente en espacio internacional. Jefe de Estado Mayor, sorprendentemente, fue más realista evaluando que Venezuela simplemente no tenía capacidad militar para resistir respuesta estadounidense seria y que mejor estrategia era diplomacia agresiva, buscando apoyo internacional, especialmente de Rusia y China, para presionar a Estados Unidos. Al limitar respuesta, Vázquez escuchó argumentos durante 38 minutos antes de tomar decisión. Venezuela calificaría el suceso como un error no autorizado y pediría disculpas. Lo arrestaría y lo destituiría de su puesto, Ramírez. Invitaría a una investigación internacional del suceso y proporcionaría compensación por los daños causados a la aeronave estadounidense. Al mismo tiempo, pondrían en marcha todos los canales diplomáticos disponibles para contener la reacción de Estados Unidos. Pero aquí está la situación. Mientras los venezolanos debatían sobre alternativas diplomáticas, ya se había decidido militarmente en Estados Unidos. El presidente había analizado 3 alternativas de respuesta preparadas por el Pentágono a las 13:42, hora de Venezuela, cerca de 2 horas después del ataque con misiles. Primera opción: limitada. Dirigir un mensaje específico a una batería concreta que lanzó un misil. Opción 2, moderada, bombardeo de todas las baterías S-300 en la zona norte de Venezuela, degradando la capacidad defensiva en el sector donde sucedió el incidente. Opción 3, extensiva, bombardear por completo la infraestructura de defensa aérea de Venezuela, con el objetivo de aniquilar la capacidad de este país para amenazar permanentemente a las aeronaves estadounidenses. El presidente eligió la opción 2 con un cambio después de consultar al secretario de Defensa, al asesor de Seguridad Nacional y al secretario de Estado. Atacarían las baterías S-300, pero también incluirían radares de vigilancia aérea de gran alcance y centros de mando que organizaban la defensa aérea. La justificación era que la respuesta tenía que ser lo suficientemente severa para prevenir ataques futuros, pero no tan devastadora como para dejar a Venezuela totalmente indefenso, lo que podría generar un vacío de seguridad en la región. Se dio la orden de ejecución al Comando Central a las 14:05 con instrucciones de comenzar las operaciones en 6 horas, lo que ofrecía el tiempo necesario para colocar activos y llevar a cabo la planificación final. Mientras, los planificadores militares trabajaban en los detalles de la operación que llamaron Martillo Justiciero, seguían ocurriendo hechos tanto a nivel militar como diplomático. Sin incidentes, Morrison aterrizó su FA-18 dañado en un portaaviones y fue recibido por el comandante de grupo aéreo, que lo abrazó.
lo cual es raro en la Marina, pero entendible dadas las circunstancias. El equipo de mantenimiento examinó los daños y halló 17 impactos de fragmentos en el ala izquierda. El más profundo había penetrado 6 milímetros en la estructura de aluminio, quedando a solo 400 del tanque interno de combustible. Era una diferencia literal entre una reparación menor y una posible explosión catastrófica. Llevaron a Morrison a la enfermería, en donde el médico constató que, aparte de algunos hematomas menores provocados por el arnés de seguridad que lo sujetó durante maniobras extremas, no tenía ningún otro tipo de heridas. Sin embargo, además, observó indicios de shock psicológico postraumático, leves temblores en las manos, un pulso de 120, incluso media hora después de aterrizar, incapacidad para sostener el contacto visual por más de 2 segundos. El doctor ordenó 24 horas de reposo antes de volar nuevamente. Morrison aceptó la decisión sin discutirla, para un piloto que solía ser agresivo y que generalmente deseaba volver a la cabina de inmediato. En Venezuela, Ramírez había sido arrestado por policía militar a las 14:15 cuando unidad de seguridad llegó a su batería con órdenes escritas de Comando Supremo. Ramírez, según los testigos, se opuso al arresto al principio, alegando que había cumplido su deber defendiendo el espacio aéreo de Venezuela. Al leer el coronel de policía militar los cargos formales, que incluían desobediencia a órdenes directas, poner en riesgo la seguridad nacional y posiblemente comenzar un conflicto armado no autorizado, pareció darse cuenta de la situación y se dejó esposar sin oponer más resistencia. Lo llevaron a la prisión militar de Caracas, donde durante la investigación estuvo aislado. De manera irónica, los asesores rusos que habían estado vigilando la operación de su batería desaparecieron misteriosamente justo antes de que los investigadores llegaran para entrevistarlos. Esto ocurrió porque el personal de la embajada rusa los extrajo en silencio, ya que no deseaban que pudieran ser interrogados sobre su rol exacto en la decisión de Ramírez de lanzar a nivel diplomático. Las cosas se movían rápidamente, pero no siempre en la dirección esperada por Venezuela. El gobierno de Venezuela, a través de los canales diplomáticos, envió una disculpa formal a Washington a las 15:30 horas. El texto admitía que un comandante disparó un misil contra una aeronave de Estados Unidos en el espacio aéreo internacional sin tener permiso. Mostraba un gran pesar por lo ocurrido, anunciaba la detención y el procesamiento del oficial implicado, ofrecía una compensación por los perjuicios causados y prometía colaborar completamente en la investigación. Pero observa, aquí está el problema con la oportunidad. Cuando la disculpa llegó al escritorio del secretario de Estado de Estados Unidos, ya se había realizado y puesto en práctica la decisión militar y los activos estaban siendo desplazados hacia las posiciones de ataque. La disculpa fue leída por el secretario de Estado. Le comunicó al presidente el contenido, quien contestó que apreciaba el gesto, pero eso no cambia la realidad de que se había cometido un acto de guerra. La reacción militar ya está en marcha. Continuaremos como estaba previsto. El mensaje fue comunicado al embajador venezolano, quien, según los reportes, palideció visiblemente al entender que la diplomacia había llegado demasiado tarde para prevenir las consecuencias militares. Y permíteme describirte la situación que se estaba desarrollando en Venezuela, pues era asombrosa. 8 F-22 Raptors de 2 escuadrones distintos patrullaban el espacio aéreo del Caribe norte de Venezuela, preparados para interceptar cualquier avión venezolano que intentara despegar. 12 FA-1 preparados para la ofensiva de suprimir la defensa aérea con 3 misiles AGM-80 y 8 E-HARM, que suman un total de 36 misiles antirradiación dispuestos a atacar cualquier emisor en Venezuela. 4 EA-18 y Growlers, que producen una interferencia electrónica combinada de 200 kW. En efecto, los radares de Venezuela no detectaron la presencia de 2 destructores de clase Harley-Burke a más de 50 km. Estos buques se encontraban a 120 kilómetros del litoral venezolano, cada uno con 90 celdas de lanzamiento vertical llenas de misiles Tomahawk para crucero preparados para ser disparados. Un submarino de clase Virginia había llegado a la distancia de lanzamiento con 20 Tomahawks más. Y además de todo esto, 3 bombarderos B-1B habían partido desde Texas, cada uno equipado con 24 misiles de crucero o ACM, y la posibilidad de bombardear directamente si fuera necesario. Era una fuerza de ataque que equivalía a unos $12.000 millones en equipo militar avanzado, enfrentándose a un país cuyo presupuesto total anual para defensa era de 2.000 millones. El resultado nunca fue puesto en duda debido a la gran asimetría. La única incertidumbre era qué tanto daño determinaría hacer Estados Unidos. A las 19:45 se inició la etapa de preparación del espacio de combate, según lo denominó el comando estadounidense. Los GRERS incrementaron la potencia de interferencia a niveles que no solo degradaban
degradaban, sino que prácticamente inutilizaban los radares de Venezuela. Los operadores de las estaciones de defensa aérea en Venezuela se encontraron con pantallas repletas de ruido, retornos falsos y fantasmas, lo que dificultó la identificación de amenazas genuinas. Algunos comandantes de batería intentaron modificar las frecuencias, pero se dieron cuenta de que los estadounidenses podían mantener el seguimiento a través de todas las frecuencias, saturando cada banda que ellos trataban de emplear. Era una guerra electrónica de espectro completo, realizada con precisión y fuerza, a la que los sistemas de Venezuela no podían hacer frente. Simultáneamente, los drones MQ-9 Reaper, surcando los cielos a 14.000 metros sobre las aguas internacionales, estaban enviando imágenes de alta resolución de las bases en Venezuela. Esto permitió que los analistas estadounidenses corroboraran que no había modificaciones repentinas en los despliegues y determinaran la ubicación precisa de los objetivos. Cada radar de vigilancia, cada centro de mando y cada batería S-300 fueron capturados en fotografías y geolocalizados con una exactitud de 3 metros. La operación Martillo Justiciero empezó a las 20:00 horas con un lanzamiento coordinado desde varias plataformas exactamente 8 horas y 43 minutos después del primer ataque contra Morrison. Los dos destructores empezaron a lanzar 8 Tomahawk cada uno, 16 misiles en total, que surgieron de las celdas verticales con periodos de 8 segundos entre cada uno. Cada disparo se caracterizó por una columna visible de humo y fuego a 30 kilómetros. Desde la profundidad de periscopio, el submarino disparó 12 Tomahawk adicionales. Cada eyección provocó una alteración en la superficie que los satélites de reconocimiento detectaron en tiempo real. 28 minutos después, cuando esos misiles estaban a mitad de camino, los 3 B-1B lanzaron sus 72 Tigre CM desde una distancia de 400 kilómetros. Todos los misiles se dirigieron hacia sus objetivos en Venezuela desde múltiples orientaciones, norte, noroeste y oeste. Esto dificultaba la defensa porque las amenazas llegaban al mismo tiempo desde vectores separados por más de 90 grados. Un total de 112 misiles de crucero surcaban en vuelo autónomo el espacio rumbo a Venezuela. Cada uno de ellos utilizaba una combinación de navegación inercial, GPS y correlación del terreno para llegar a su objetivo específico. Contaban con una ojiva de 230 kilos, lo suficientemente potente como para arrasar casi cualquier instalación militar. Se trataba de un ataque masivo por saturación, concebido con el fin de aniquilar todos los objetivos primarios en el país sudamericano y desbordar por completo las defensas venezolanas. El radar costero más occidental, a las 20:18 horas, detectó una serie de contactos que se acercaban desde el norte, lo cual fue la primera señal del ataque. El operador trató de producir un conteo, pero la interferencia electrónica era tan fuerte que solo le era posible verificar numerosas amenazas. Distancia estimada, 120 km, número indeterminado. Se emitió la alerta a todos los sistemas de defensa aérea, dándoles la orden de prepararse para un ataque que se aproximaba. Pero aquí se encuentra la cruel ironía. Por supuesto, los sistemas se encontraban en máxima alerta desde el incidente con Morrison. Sus operadores habían estado en sus puestos durante 9 horas. Algunos estaban exhaustos mentalmente debido a la tensión continua. Los comandantes de las baterías S-300 trataron de activar los radares de control de fuego para crear las soluciones de disparo, pero se dieron cuenta de que los misiles AGM-80 y 8FA-18 percibían las emisiones y disparaban automáticamente. La batería en Maracaibo fue la primera que encendió por error, curiosamente la misma que había atacado a Morrison. 3 HARM se dirigieron hacia su radar 30N6 desde diferentes ángulos, logrando el objetivo en un spam de 4 segundos. El radar, que estaba valorado en 20 millones, y el vehículo electrónico relacionado fueron arrasados por las explosiones. El segundo radar, que se intentó activar en las cercanías de Cabimas, fue tratado de manera parecida. 4 HARM, afectando un radio de 30 metros, lo que destruyó 2 vehículos de lanzamiento próximos y el radar. Los jefes de otras baterías comprendieron el mensaje. Los radares no podían emplearse sin que los objetivos se convirtieran en inmediatos, pero tampoco podían guiarse los misiles interceptores hacia las amenazas entrantes sin ellos. Estaban realmente ciegos, confrontando una docena de peligros que se aproximaban rápido. Algunos líderes militares optaron por la desesperada decisión de disparar los misiles en modo autónomo, sin guía de radar, con la esperanza de que los buscadores integrados en los misiles pudieran alcanzar sus objetivos. Sin embargo, la posibilidad de conseguir el éxito en tales circunstancias era mínima.
menos del 5%. Se dispararon 18 misiles interceptores desde 4 baterías diferentes, empleando 58 millones en hardware para conseguir un número de interceptaciones igual a 0. Todos los misiles se estrellaron en la tierra deshabitada o en el mar después de que su combustible se terminó, sin alcanzar objetivos. Fue un derroche inmenso de recursos que evidenció la desesperación de la circunstancia, pero también lo inadecuadas que son las defensas de Venezuela ante una ofensiva con guerra electrónica de espectro completo. Los primeros Tomahawk llegaron a la costa de Venezuela a las 20:39, después de recorrer 100 kilómetros en cerca de 1 hora y 20 minutos. A una altura de 80 milímetros, sus sistemas de correlación de terreno cruzaron del océano a la tierra, reconocieron la transición y modificaron su navegación enseguida. En la etapa final sobre la tierra, al llegar a los 300 metros, se encendieron los detectores de imagen y empezaron a localizar los objetivos particulares. El primer objetivo era la batería S-300BM en Maracaibo, concretamente aquella que había atacado a Morrison. Para garantizar la destrucción total, se habían destinado 3 Tomahawks a esta batería. El primer proyectil dio en el vehículo radar de búsqueda 36D6, que milagrosamente seguía intacto tras los ataques previos de HARM. El radar de 30 millones se convirtió en una nube de trozos metálicos debido a la penetración y detonación. El segundo, Thomas Hawk, chocó con el vehículo de mando y arruinó los sistemas de comunicación y las computadoras que controlaban la batalla. El tercero afectó la zona de almacenamiento de misiles, en la que aún quedaban 69 MEN con 96 interceptores en sus contenedores. Los propulsores de cohete de los interceptores detonaron a causa de la explosión, produciendo una segunda explosión equivalente a 12 toneladas de TNT, que se percibió como un pequeño sismo en un radio menor a 15 kilómetros. Durante las siguientes 3 horas, las fuerzas venezolanas sufrieron una pesadilla constante mientras 112 misiles golpeaban los objetivos en la región norte del país. La segunda batería S-300, ubicada cerca de Cabimas, fue golpeada 4 veces, lo que causó la destrucción total de sus vehículos de radar, lanzadores y comando. 5 misiles que venían de direcciones distintas destruyeron la tercera batería, ubicada cerca del punto fijo en un lapso de 22 segundos. Tras detectar los ataques en otros lugares, el cuarto batallón trató de reubicarse. Sin embargo, 3 ISM hallaron sus vehículos en la carretera y los destruyeron cuando estaban en movimiento, desprotegidos sin sus sistemas de defensa activos. Las 4 baterías S-300, que simbolizaban una inversión de 960.000 mil por parte de Venezuela, se convirtieron en chatarra humeante en menos de 1 hora. Sin embargo, los ataques no se restringieron solo a los sistemas de misiles. 6 radares de vigilancia aérea de largo alcance, entre ellos 3 Nebo-E, que valían 40 millones cada uno, fueron destruidos, lo cual eliminó la habilidad de Venezuela para detectar aeronaves a más de 50 kilómetros. Los misiles penetraron los techos de 3 centros de mando y control que coordinaban las defensas aéreas regionales, detonando en el interior de las instalaciones y provocando la caída de los sistemas informáticos y de comunicación. Fueron destruidas 4 instalaciones de almacenamiento de misiles, eliminando los repuestos que valían 180.000 loce y que habrían hecho posible el reabastecimiento de los sistemas dañados. El ataque había concluido para las 23:15 horas. Se lanzaron 112 misiles. De estos, 104 alcanzaron con éxito sus objetivos, lo que representa una tasa de éxito del 93%, considerada excepcional. Por diferentes motivos, 8 misiles no lograron el objetivo. 3 de ellos chocaron en zonas deshabitadas debido a fallos en los sistemas de guía. 2 fueron derribados por el fuego antiaéreo de cañones de 20 milímetros en golpes de suerte extraordinaria. Debido a errores en las coordenadas programadas, 3 impactaron objetivos incorrectos. Sin embargo, afortunadamente esos errores fueron en zonas no habitadas. El daño acumulado fue devastador. 4 baterías S-300 completas destruidas, cuyo valor asciende a 960 millones. 6 radares de largo alcance que se estiman en 140.000 mil, centros de mando con un valor de 90.000 mil y depósitos de municiones, cuyo contenido está valorado en 180.000 mil,
fueron destruidos. La infraestructura de soporte, que incluye los sistemas de comunicación y los generadores de energía, fue destruida con un valor estimado en 60 millones. El total del daño directo asciende a cerca de 1.430 millones, sin tener en cuenta que el reemplazo requeriría varios años y sería mucho más costoso por la inflación y las dificultades para adquirir bajo las sanciones. Notificación relevante. Este contenido es una simulación y un escenario ficticio que ha sido diseñado con objetivos educativos y analíticos, con el propósito de examinar las capacidades, estrategias y tácticas militares que se encuentran documentadas públicamente. Es posible que algunos componentes visuales o narrativos sean creados con inteligencia artificial.